Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês esse padrão cujo nome é Narwhal. Para isso eu tenho aqui uma caneta Pigma Micron, essa é 02, pode ser a 01 também, um lápis preto e um esfuminho. E tenho também o meu tile de 9x9, aonde eu vou colocar o Narwhal. Para começar, eu vou fazer a lápis bem clarinho mesmo, a estrutura do Narwhal. Então, eu vou começar com uma linha ligeiramente curva, como esta daqui. Vejam que é um S e um S bem raso, bem desenhado. E o outro lado dele. Essa é a estrutura que vai dar o formato para o Narwhal. Então, ele vai ter esta largura máxima, essa altura máxima e começa fininho e termina fininho. Fora isso, eu posso criar uma nova estrutura, porque a maneira de fazer é a mesma. O que vai mudar é só o perfil. Então, para exemplificar, eu posso fazer, em vez daquele S fininho, eu posso começar aqui da base e fazer isso e depois terminar assim. Quer dizer, em vez de terminar fechando, ele termina abrindo. Começa fininho e termina abrindo. Vocês já vão entender por que da diferença. Então, vamos lá. Feito o perfil inicial a lápis, eu vou fazer agora com a caneta nanquim estas linhas aqui. Ela sai abraçando o lápis, sai aqui de cima abraçando e chega aqui abraçando. Ela não é totalmente horizontal, ela é um pouquinho a coisa inclinada. E eu duplico ela. Aqui eu saio do nada, duplico um pouquinho e encontro aqui do outro lado. Então, esse é o desenho dessa linha. E essa linha inicial vai ser sempre preenchida de preto ou de alguma cor, caso eu queira fazer colorido. O que eu preciso fazer aqui é respeitar o lápis, então, abraçar bem o lápis no início e no final, tanto da linha superior como da inferior. Eu vou deixar um espaço e vou repetir a mesma coisa. A espessura dessa linha não é muito grande. Ela é delicada, tá? Eu vou movimentando o meu tile sempre que necessário para facilitar o desenho. E sempre acompanhando o perfil do lápis que eu fiz inicialmente. Tô chegando já perto da base.
Os traços precisam ser lentos, focados, deliberados. Em Zentango, a gente não pensa no todo, a gente pensa em cada traço no momento em que está fazendo. E isso possibilita fazer um trabalho mais bonito e, ao mesmo tempo, obter o relaxamento que ele proporciona. Então, eu fiz aqui as minhas linhas iniciais, sempre deixando um espaço entre uma e outra. Feito isso, eu vou começar a trabalhar de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou pegar esse espaço primeiro. Eu vou fazer uma camada aqui em cima do lápis, encontrar essa linha e encontrar essa linha. Desse jeito aqui. É como se eu estivesse fazendo um S ao contrário. Quanto eu vou subir aqui é o que vai determinar a espessura da minha camada. E vejam que eu tô praticamente escondendo o lápis com essas linhas que eu tô desenhando agora. Eu posso fazer essa linha maior, menor, o que eu digo é essa curvinha aqui. Quando eu já tô chegando perto dessa linha preta que tá aqui em cima, eu já tô pensando em terminar. O que eu quero dizer com isso? Essa minha próxima linha, ela vai vir aqui de cima, mais reta, e encontrar essa daqui. E aqui eu vou fechar. Vejam que eu fiquei como se fosse com uma torcida, como se o meu narual tivesse torcido. E isso vai ficar mais evidente quando eu colocar a sombra aqui. Agora, eu vou trabalhar nessa próxima camada, esse espaço aqui. Vou fazer a mesma coisa. Quanto mais alta essa linha, maior vai ser a minha camada, minha próxima camada, perceberam? Se eu faço bem baixinha, a minha próxima camada vai ser bem baixinha. Como eu já tô chegando aqui, eu já tô chegando muito perto, aqui não, mas aqui sim, então eu já vou fazer a minha camada de torcer, que é isto aqui. E aqui eu fecho. Agora, a mesma coisa aqui. Eu dou para as minhas camadas a espessura que eu quiser. E variar fica mais bonito, tá certo? Agora aqui, como eu já tenho muito pouco espaço desse lado, eu vou fazer isto e vou fechar. Aqui eu puxo. Agora, eu tenho a pontinha de cima e a pontinha de baixo. Como eu não tenho nada aqui pra cima pra servir de referência, eu vou fazendo as camadas desta forma. E agora eu vou terminar, então eu faço um S ao contrário grande, entro aqui dentro e faço isso. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, eu não tenho nada, então eu tenho que dessa vez ir de cima para baixo. Eu vou fazendo isto, aqui eu fecho e aqui eu faço isso.
E terminei o meu desenho. Nesse caso aqui, onde eu não tenho aquele formato de um S com o lápis, a ideia é a mesma. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer as linhas iniciais, preenchidas de preto. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu peço que você dê um like aqui embaixo, assine o canal. Se possível, ative o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você ficar sabendo. E compartilhe, fale sobre as alegrias do Zentangle com as pessoas que você conhece, com as pessoas que estão a seu redor, porque o Zentangle no Brasil é muito pouco conhecido. E eu sou a única professora certificada pelos criadores do método. Se você assistir os meus outros vídeos, a começar pelo primeiro, eu conto um pouco mais da história do Zentangle, de como ele começou, de como ele tem ajudado pessoas em mais de 40 países a superar problemas, a se recuperar de doenças. Ele tem sido uma técnica aplicada em hospitais, em escolas, em centros de convivência da terceira idade. Por quê? Porque é uma técnica artística bastante democrática. Ela se aplica a pessoas de 8 a 80 anos, não existe restrição. Os desenhos são abstratos, não são figurativos, então não existe erro. Tudo que a gente faz, e faz com carinho, e faz com lentidão, fica bonito. Então, estão vendo aqui? Eu tô obedecendo o perfil que eu desenhei inicialmente a lápis. Se eu desenhei ele dessa forma, o meu desenho vai ficar assim. Se eu desenhei ele dessa forma, o meu desenho vai ficar assim. Mas a execução é a mesma. Então, eu venho, vou subindo, aqui eu já cheguei no final, então eu encerro ele aqui. E aqui eu vou subir, pouco a pouco. Eu encosto bem as minhas linhas no início e no final, para que eu tenha um acabamento bem bonito. E aqui eu já posso fazer a última camada. Então, eu faço ela reta. Por quê? Porque eu quero dar uma ideia de que, de tempos em tempos, esse narwhal está torcido. Aqui a mesma coisa. E aqui eu fecho. E esse último, como eu não tenho nada aqui abaixo, eu posso ir de cima para baixo. Então, eu faço isto. Fecho. E o que eu faço com as linhas a lápis que eu tenho aqui? Em princípio, não existe borracha, a gente não usa borracha. Quase não se usa borracha em Zentangle. Mas existem licenças poéticas para tudo e exceções para tudo. Então, nesse caso aqui, a gente vai
apagar essas linhas a lápis, porque elas estão limitando um pouco a beleza do meu desenho. Mesmo eu tendo feito essas linhas bem clarinhas. E agora, vamos pros acabamentos do narwhal. Então, para fazer os acabamentos, no caso de eu querer fazer o narwhal só branco, preto e cinza, o que eu vou fazer é preencher algumas dessas camadas de preto, tomando cuidado para que nunca preencher uma que tá vizinha a essas iniciais que eu já preenchi de preto. Nunca preencher nem a que tá em cima e nem a que tá embaixo desta preta de preto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher esse finalzinho. Se eu quiser usar uma caneta 05 da Pigma Micron para fazer esse trabalho, eu também posso. Ela também é uma caneta de precisão, mas vai encurtar um pouquinho o meu trabalho. E vou preencher mais alguns desses, também tomando cuidado para que nunca preencher essas que estão exatamente abaixo da linha preta. Veja, essa daqui, essas eu nunca preencho de preto. Então, eu vou preencher algumas outras que estão aqui no meio do caminho. Eu vou colocar fotos de narwhal coloridos para vocês verem como fica lindo fazer o narwhal com cores e também com a sombra que eu vou ensinar já. Então, eu preenchi algumas camadas de preto e algumas camadas de grafite. No caso da grafite, o que foi que eu fiz? Com o lápis, eu preenchi, um lápis preto comum, eu preenchi. E depois, alisei a grafite com o esfuminho. Isso deixa a aparência da grafite mais bonita. E algumas camadas vão ficar brancas. Agora, eu quero destacar essas camadas brancas que estão exatamente embaixo das minhas linhas pretas iniciais e que eu quero que dê a ideia de que essa fita torceu, ela foi torcida. Então, eu venho com a grafite bem rente à linha preta, em todas elas, dessa forma aqui. E vejam, eu acompanhei o preto inicial e desci um pouquinho aqui. E agora eu vou espalhar essa grafite desse jeito aqui. Que é a mesma coisa. Como se a fita estivesse fazendo sombra nesse espaço aqui. Talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade de fazer o narwhal do que vocês tiveram com os outros padrões que eu ensinei até agora. Isso é possível, mas nada que um pouquinho de treino não resolva.
Além do que eu fiz até agora, eu posso também fazer um pouquinho de sombra aqui fora, como se o narwhal estivesse escurecendo a superfície onde ele está apoiado em um dos lados. Lembrem-se que a sombra, na maior parte dos casos, no Zentangle, é opcional. Mas ajuda para que eu tenha um resultado mais bonito no meu trabalho. Então, feito isso, eu vou movimentar o meu tile e vou espalhar essa grafite bem rente ao desenho. Dessa forma. E o resultado é esse. No caso desse outro aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou escurecer estas abas aqui. Que são as que estão exatamente abaixo das minhas linhas iniciais, das minhas linhas pretas iniciais. Porque eu quero dar a ideia de que isso foi torcido. E vou preencher algumas das outras com grafite. Percebam que o formato final do meu narwhal depende exatamente da estrutura que eu montei para ele no início, tá? Aqui eu vou passar grafite para alisar nesses que estão completos. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, coisas que vocês queiram aprender ou me perguntar, escrevam para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou ter muito prazer em responder, tá? Vai ser muito bom saber que vocês estão interagindo comigo. Eu gosto de ensinar e gosto que os meus alunos me deem um feedback. Eu vou apagar um pouquinho esse lápis aqui inicial, para não interferir demais no meu trabalho, no meu desenho. E tá aqui o nosso padrão de hoje, o narwhal. Vou colocar o nome dele aqui mais uma vez. As minhas iniciais. E espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada.